E aí, família, fazendo barulho, nós estamos falando sobre resiliência. E sabe quem passou também por muitos momentos desafiantes? Foram os personagens bíblicos. A Bíblia é recheada de pessoas que tiveram que viver com resiliência. A fé é um caminho também onde nós travamos combates, desafios, carregamos a cruz com o Senhor e com a graça de Deus nós podemos viver com a fortaleza que vem do Senhor. E eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos de personagens que viveram com muita resiliência para poder inspirar a nossa vida, nosso dia a dia. O primeiro deles que eu quero trazer aqui para vocês é José do Egito. Ele que foi vendido pelos irmãos como escravo. Os irmãos tinham inveja de José do Egito e acabaram fazendo isso com ele. E ele foi humilhado, caluniado, perseguido, foi vendido para uma terra estrangeira e teve que recomeçar a vida lá. Depois de um tempo em que os irmãos estiveram frente a frente com ele que já ocupava um alto cargo onde ele estava, porque a bênção de Deus estava com ele, naquele momento, perdoou, né? Teve a graça do perdão, perdoou seus irmãos e ainda ajudou os irmãos a recomeçarem as suas vidas. Que história belíssima, né? E tantos momentos que nós vivemos também com familiares, amigos que muitas vezes nos traem e nós precisamos viver essa capacidade de perdão e de recomeço, recomeçar a nossa história. Outro personagem que viveu a resiliência foi Jó. Jó era um homem que possuía muitos bens, só que a partir de um determinado momento, o Senhor permitiu que Jó sofresse algumas provas. Jó tinha muitos filhos, e aí houve um acontecimento, uma tragédia em que ele perdeu seus filhos, perdeu o seu rebanho, ele foi perdendo as suas riquezas. E naquele momento, de tanto desespero, Jó conseguiu elevar a Deus uma oração de louvor. Isso é um grande ensinamento para nós, para que a gente possa passar pelos desafios da nossa vida. Ao invés de nos desesperarmos, de acharmos que Deus não está conosco, podemos repetir como Jó: bendito seja o nome do Senhor. Né? Bendito seja Deus. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E depois desses acontecimentos, o Senhor restituiu aquilo que Jó havia perdido e o deu ainda mais. Outro personagem bíblico que nos inspira muito na nossa caminhada de fé é o apóstolo Paulo. Gente, como Paulo sofreu! Eram açoites, perseguições, naufrágios. Paulo foi preso, mas ele dizia: tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo era ferido, Paulo sofria os açoites, mas ele não desanimava. Tem até um trecho da palavra de Deus que diz que Paulo apanhou muito, mas logo em seguida ele se determinou a ir pregar a palavra de Deus. Era um homem imparável, né, na fé. E ele diz assim na segunda carta dele aos Coríntios: nós temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Ou seja, Paulo era um homem que vivia essa fortaleza de Deus. Ele que disse: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo considero como esterco diante da grande riqueza que é o Senhor. E uma grande inspiração para nós de resiliência, não podia faltar aqui, é a Virgem Maria. Maria nos ensina a sermos pessoas que caminham na fé e que diante da cruz, diante dos piores acontecimentos, ela que viu o filho dela ser crucificado, açoitado, um filho inocente, ela estava ali de pé diante da cruz, em obediência à vontade de Deus. Então Maria nos ensina também a nós também ficarmos de pé diante dos sofrimentos que nós vivemos. Ela que serviu a Isabel, né? Já grávida pela ação do Espírito Santo, se pôs a caminho para servir. A gente sabe que naquela época eles percorriam longas distâncias. Então Maria foi essa mulher que permaneceu na vontade de Deus. Né? E o profeta Simeão falou também para a Virgem Maria: uma espada te traspassará a alma. Então tem essas histórias e muitas outras que nos inspiram a viver com resiliência. E olha, daqui a pouquinho eu tô de volta, a gente continua aí do estúdio com o Diego e a Mariana Morel no Leve a Sério. Até mais!